Existe uma velha lenda no futebol: aquele que toca na taça antes da final jamais a levanta. Só que ousaram desafiar a lenda, mas ele não estava sozinho. Todos os esforços pareciam em vão, mas bem no final, algo aconteceu. Algo tão intenso, tão inexplicável, o inefável. Vindo de uma reformulação desde 2013, o Mengão conseguiu se reorganizar e foi premiado com a possibilidade de contratar jogadores de grife em 2019. Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique, Gabigol, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Felipe Luiz e Rafinha. Do outro lado estava o atual campeão da Libertadores, o River Plate, que venceu seu rival Boca Juniors na final e tinha jogadores extraordinários como Armani, Montiel, Enzo Pérez, De La Cruz, Nacho Fernandes, Borré, o time a ser batido na América do Sul. Além do treinador Marcelo Gallardo, que estava há mais de 5 anos no comando, tinha um clube inteiro na palma de sua mão. A confiança era tanta, afinal, ganharam em 2015 e 2018. Mas do outro lado estava o revolucionário Jorge Jesus. Com apenas 4 meses e meio no Mengão, encaixou aqueles jogadores com enorme personalidade através da sua exigência pela perfeição em campo. Era um casamento perfeito com o que o Flamengo acreditava, resultando em um futebol que dava medo. O caminho dos dois foi bem parecido até. O Flamengo passou na última rodada no sufoco. Eram 3 times empatados em 10 pontos. Abel Braga pediu demissão do Flamengo. E agora é com você. Boa sorte. Obrigado. Nas fases seguintes, passou pelos gaúchos, Inter nas quartas e o Grêmio nas semifinais, com um placar incomum, 5-0 no jogo de volta. O River passou em segundo lugar em seu grupo. Nas quartas não teve dificuldades para o Cerro, e nas semis era contra o seu rival Boca Juniors de novo. Poderia ser revanche do Boca, mas o River amassou e foi para a final. Flamengo e River na decisão, só que essa ficaria marcada como a primeira final em uma única partida, já que as edições anteriores eram no formato ida e volta. Haviam determinado que 10% da capacidade do estádio fosse reservada por possíveis terremotos, para facilitar a saída das pessoas, só que haveria sim um terremoto, e não seria ocasionado pela natureza. Até que chegou o dia do jogo. Parecia que algo incomum iria acontecer, e isso começou quando os Stormtroopers de Star Wars estavam vigiando a taça até o campo. O árbitro da partida era o Roberto Tobar, que apitou a final da Copa América em que o Brasil venceu o Peru. Além disso, apitou a final da Recopa de 2019 e da Sul-Americana do ano anterior. Esses 2 capitães, tanto do Flamengo quanto do River, seriam fundamentais para o resultado final da partida. O Flamengo mostrava crescente união com Jorge Jesus, apesar daqueles pequenos conflitos que teve durante o ano. Uma partida que valia muito para o Flamengo. Após 38 anos, chegou uma nova final de Libertadores. Era impossível prever o que aconteceria, até que começou a final. O Mengão tentava impor o seu futebol, mas foi surpreendido por um River sedento na marcação, oferecendo pouquíssimos espaços, e na frente chegavam nos jogadores até mesmo quando não tinha a bola. O Mengão parecia nervoso, errando alguns lances, mas tentou chegar com o cruzamento do Arrascaeta, e o Armani saiu e trombou com Bruno Henrique. Ficaram caídos 2 jogadores fundamentais para ambos os times. Felizmente não foi nada demais e se entenderam no final. Haviam vários embates físicos nessa partida, e acabou sobrando para o Rodrigo Caio, que bateu o rosto contra o Borré. Seu nariz começou a sangrar incessantemente. Logo em seguida, o Pinola revidou a chegada do Bruno Henrique no Armani e o juiz marcou falta para o Flamengo. Bruno Henrique nesse momento tinha 31 gols no ano, mas não foi dessa vez. Mente e corpo hiper focadas. O JJ sentia que tinha algo indo mal e tentava ajustar o time. O árbitro tinha alguns critérios duvidosos, mas conseguia controlar a partida. E o Rodrigo Caio tinha sua respiração limitada. Quem não tinha respiração limitada era o Bruno Henrique, que parecia um foguete. Eles tinham uma jogada forte, explorando a profundidade. Dessa vez não deu certo. O Flamengo defendia de maneira incomum, uma primeira linha altíssima que sempre funcionava bem. Só que algo aconteceu. Não parecia que iria oferecer perigo algum, mas o Ilharão e Gerson não se entenderam. A bola sobrou para o artilheiro, o Rafael Borré. Jorge Jesus não estava acreditando no que estava vendo. Gallardo estava ganhando o xadrez tático, só que
tática jamais vence talento em grandes dias. Porém, esse grande dia não parecia ser aquele momento. O River continuava em cima, marcando mais firme do que antes. Galhardo gostava do que via, mas parecia se preocupar com alguma coisa. O Flamengo não conseguia chegar com perigo, e foi a vez do Felipe Luiz sentir na pele a raça do Montiel, e posteriormente daria uma Copa do Mundo para a Argentina, 3 anos depois. A torcida do Flamengo estava apreensiva. Aquele futebol dominante não estava acontecendo, exatamente no jogo mais importante da temporada. O River tinha as melhores chances. De La Cruz quase ampliou, mas o Mari foi perfeito no lance. Em seguida, o Rafinha sofreu uma entrada dura. Jorge Jesus não estava satisfeito, mas em nenhum momento reclamou da conduta do time argentino. Bruno Henrique e Gabigol tentavam se encontrar, mas surgiu uma bandeira apontando impedimento. Depois de vários lances faltosos, o juiz resolveu dar cartão para o Casco. A reclamação do Rafinha no lance anterior surtiu efeito. A cobrança não ofereceu perigo aos argentinos, e de novo, em uma bola levantada na área. Armani não tinha a menor pressa em repor a bola. De fora da área, o Palacios pegou bem na bola e o Diego Alves só torceu para ir para fora. Bruno Henrique tentava, mas a marcação era triplicada. JJ cobrava o Gabi, que estava apagado na partida. E o responsável por isso? Pinola. River de novo caía na linha de impedimento do Mengão. Quando o Gabigol tinha a chance de arrancar, Enzo Pérez parecia um predador. E esse lance foi o último da primeira etapa. O Flamengo não estava fazendo bom jogo, só que um fator mudou tudo. Chegou o momento em que começou o segundo tempo. A primeira chance foi justamente com o Gabigol. Ele pegou a bola no mesmo ponto que fez aquele golaço contra o Santos, mas o Armani estava esperto e não se adiantou. Mesmo sem tanto perigo, foi uma oportunidade. Só que no lance seguinte, Pinola mais uma vez teve vantagem sobre o atacante. River continuava marcando firme, mas o Mengão também. Mari nem parecia que veio da Espanha, até que os argentinos começaram a chegar. O primeiro sem perigo, mas o segundo com Palacios. Mais uma vez, tirou tinta da trave. De novo, os milionários pareciam ganhar confiança no jogo. E o Mari ganhou um cartão amarelo por falta no Borré, mas foi um domínio temporário. Bruno Henrique estava dentro da área, tirou o Pinola e cruzou. O Arrascaeta acabou furando, mas tinha mais uma chance e foi pro Gabigol. Só que a bola bateu no De La Cruz. E ainda houve uma terceira oportunidade. Era só fazer, mas o Armani pegou. Parecia um bom momento, mas o Gerson acabou machucando. Ele até tentou continuar, mas não conseguiu. JJ chamou o Diego, que estava fingindo que estava ouvindo as instruções do Mister, e ele mudaria tudo. Mas antes, o River teve mais duas chegadas. Uma com o Borré, onde o Rodrigo tirou, e outra com perigo com o Nátio Fernandes. River já começava a apresentar cansaço. Aquela marcação por 60 a 70 minutos parecia se dissipar. Foi então que o Julián Álvares entrou no jogo, só que o Galhardo tirou o meio campo. Será que esse xadrez tático houve impacto? Bruno Henrique acionou de novo seu foguete, e o Enzo Pérez não conseguiu pará-lo. Cartão amarelo. Seria a primeira participação em lance direto do Diego. Na cobrança, a bola encontrou o Rodrigo Caio, mas no último segundo foi bloqueado. O juiz acabou dando mão dele. Felipe Luiz arriscou de longe, mas também foi pra longe. O Flamengo tomou as ações da partida. Lucas Prato entrou na partida no lugar do Borré, saiu. E naquele momento, era o herói da partida, o herói do título do River. Mas tinha muito jogo, e o Gabigol estava armando o chute, mas achou o Everton Ribeiro. Ele levantou a cabeça e lançou pro Arrascaeta, que tentou um voleio, mas ficou na zaga. Por falar em zaga, Galhardo tirou o lateral Casco e colocou um zagueiro, o Paulo Dias. Mari lançou pro Gabi, mas o Armani já estava nela. Ele queria a bola no peito, e o Mari entendeu o recado. Prato entrou e parecia atender a saída do Borré. Finalizou de fora da área, que acabou indo pra fora. O jogo ficou aberto. Gabigol tentou passar pro Bruno Henrique, só que parou de novo no Pinola. Rafinha recebeu cartão após dar pontapés no Prato. Tá vendo? Ele até cansou. O Palacios ainda estava inteiro e após o Felipe Luiz perder a bola, finalizou mais uma vez, de novo pra fora. Pinola ganhou mais uma vez do Gabigol. Tudo indicava que esse duelo seria mais vantajoso pro argentino. River queria matar o jogo e atacava com 5 jogadores, mas não tinha forças. O jogo estava tenso e todos sentiam. A torcida do River, que já vivenciou títulos de Libertadores recentes, parecia sentir medo, aflição, temor. E veja bem, 6 jogadores atacando e o armador, Lucas Prato. Era a oportunidade perfeita para o Mengão se aproveitar, e foi exatamente o que aconteceu. Iniciou-se o contra-ataque. Parecia um lance normal, mas de repente, com 3 toques, foi o suficiente para recolocar o Mengão na decisão. Ainda tinha jogo, o roteiro da decisão estava sendo reescrito. Eis que o Diego faz um lançamento carregado de fé. A disputa no alto era Pinola e Gabigol. Tudo indicava que o Pinola ganharia mais uma, mas o improvável aconteceu. E ali surge um predestinado. Gabi... É do Diego!
River foi pro tudo ou nada, e essa seria a última bola do jogo. Jorge Jesus nunca tinha sentido algo assim, mas ali, naquele instante, ele compreendeu. Desde o primeiro dia na Gávea, ele disse que conquistaria a América. E sempre acreditou nisso, mesmo após a eliminação para o Atlético Paranaense, quando tudo parecia improvável. Era improvável fazer aquele time jogar. Era improvável jogadores cheios de personalidade se encaixar. Era improvável ganhar a Libertadores. E ali estava, faltando pouco menos de 1 minuto para conquistar a América. Eles passaram a segurar a bola no ataque. E então, finalmente, o juiz apitou. Flamengo bicampeão da Libertadores. Esse título tinha tudo que um bom roteiro precisava. Um desastre no começo, um meio incerto e um final de tirar o fôlego. E naquele 23 de novembro de 2019, o impossível ajoelhou diante do Flamengo.